Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. A palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão liso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Glória a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, aqui vimos, ó Pai, diante de Ti, inclinamos diante da Tua grandeza, Pai, e trazemos o nosso coração, nossa mente, Senhor Deus, para que Tu esteja ministrando. Ilumina o nosso entendimento, ó Pai. Trabalhe em nosso coração, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz e possamos, Senhor Deus, e além de sermos ouvintes, mas sermos praticantes daquilo que Tu tem a nos ensinar. Fala conosco nesta noite, pela Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, dá-nos entendimento e discernimento para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que Te oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos, vamos falar um pouquinho hoje sobre planos consagrados a Deus. Amém? Devemos consagrar os nossos planos ao Senhor. E vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Nós acabamos de ler os versos da palavra de Deus, 10 versos. E estes versos, eles nos colocam diante do apóstolo Paulo em uma ação missionária na cidade de Icônio. E ele está ali cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado. O apóstolo Paulo é um homem estrategista, o apóstolo Paulo é um homem que gosta de planos, o apóstolo Paulo é um homem que gosta de cumprir metas, o apóstolo Paulo é um homem que gosta de métricas, o apóstolo Paulo é um homem que gosta das coisas sob controle. Esse é o apóstolo Paulo. E ele está na cidade de Icônio, está trabalhando na cidade de Icônio, está exercendo a missão que ele recebeu de Deus na cidade de Icônio. E nesse exercício e neste cumprimento da missão, ele começa a ter algumas dificuldades na cidade de Icônio, de tal modo que a sua vida é colocada em risco, de tal modo que ele está em risco, ele corre risco de vida, ele pode simplesmente ser apedrejado. E ele resolve seguir adiante na sua missão, e ele foge de Icônio,
para a cidade de Listra e para a cidade de Derbe. Ele foge. Por que o apóstolo Paulo foge de Icônio? Um homem que gosta de planejar, um homem que gosta de se programar e de repente ele ter que abortar um plano dele para seguir adiante. Eu compreendo, amados, que o apóstolo Paulo, ele era um homem de planejamento, ele era um homem de estratégia, ele era um homem que gostava de monitorar os seus trabalhos, o atingimento das suas metas, mas ele era um homem, amados, que estava aberto a novos direcionamentos de Deus. E é sobre isso que a gente quer falar nessa noite. Os nossos planos, métricas e controles estão abertos a um redirecionamento divino? Os teus planos, tuas métricas, teus controles, eles estão abertos a um redirecionamento divino? Às vezes nós planejamos, nós trabalhamos, nós gastamos energia, gastamos esforços, gastamos recursos, gastamos tempo, planejando, planificando, estabelecendo métricas, indicadores, metas, como alcançar, o caminho pelo qual nós vamos alcançar os objetivos de nossa vida. E aí a pergunta é, você está aberto a Deus redirecionar os seus planos? A missão, ela é dada por Deus. Diga assim, a missão é dada por Deus. A missão sempre é dada por Deus, é Deus quem nos dá a missão. Mas você sabia que, às vezes, Deus nos dá o planejamento das ações e a metodologia como nós vamos alcançar a missão, mas às vezes Deus não nos dá as ações que nós devemos tomar, nem nos dá o método que devemos usar para alcançar a missão? A missão sempre é dada por Deus, mas o planejamento e a metodologia, elas, às vezes Deus dá e às vezes Deus nos deixa empreender esforços, energias e nós mesmos elaborarmos o nosso planejamento. Vamos ver o caso de Josué. Deus chama Josué e diz, Josué tem uma missão para ti. Josué, você vai conduzir o povo para conquistar a terra. Moisés eu já recolhi para mim. Então quem vai entrar na terra e conquistar a terra prometida é você. Primeira cidade a ser conquistada, Josué. Primeira cidade que você vai conquistar, Jericó. Você vai conquistar Jericó, mas eu vou te dizer qual é o método que tu vai usar para conquistar Jericó. Tu vai reunir o exército e tu vai rodear a cidade por 6 dias. E tu vai reunir pelo último dia o exército. Vai colocar 7 sacerdotes à frente, com 7 trombetas de carneiro. E eles vão rodear e vão tocar. Deus deu a missão a Josué. E Deus deu o método, o plano que ele ia usar para vencer Jericó. As muralhas ruíram. Só que nem sempre Deus nos dá o método. Nem sempre Deus nos dá o plano de ação. A missão Ele sempre dá. Mas o plano de ação e o método, ora Ele nos dá, ora Ele deixa que nós debrucemos-nos e gastemos tempo observando como nós alcançaremos a missão que Ele nos deu. O mesmo Josué, ele recebeu outra missão. Continua a conquista. Você derrubou Jericó. Mas não foi só isso que eu prometi a Israel. Continua a conquista. A próxima cidade é a cidade de Ai. Deus disse, conquista Ai. Mas Deus não disse
para Josué como ele conquistaria Ai. E Josué não usou a mesma estratégia de Jericó, porque ali era um outro plano de guerra. Então, o primeiro plano de guerra, ele recebeu de Deus como ele o faria. Mas o segundo plano de guerra, ele mesmo elaborou quais eram as emboscadas que ele ia usar contra o inimigo. A questão é, quando nós elaboramos os planos de nossas vidas, quando nós elaboramos planos de ações, quando nós escolhemos métodos para alcançar uma missão de Deus, a gente precisa sempre correr para os princípios bíblicos e elaborar em cima desses princípios. Josué falhou. E tinha gente em pecado no meio do exército. E eles perderam a batalha. Mas Josué se ergueu, tirou o pecado do meio do povo, elaborou uma nova estratégia de guerra, guerreou e venceu. Mas em Jericó ele recebeu a missão, e em Jericó ele recebeu o plano de ação, ele recebeu o plano de guerra. Em Ai não. Em Ai ele recebeu a missão, e ele teve que elaborar um plano de ação, um método para derrubar aquela cidade. Há quem pense que os seus métodos e os seus planos são extremamente confiáveis, a tal ponto que ele passa a dedicar a sua vida mais ao seu próprio método, ao seu próprio plano, do que a missão que ele recebeu. Alguns anos atrás, há poucas décadas, umas 3 décadas, 4 décadas, umas 2 décadas, perdão. Há 2 décadas atrás, explodiu um movimento que se dizia que essa é a metodologia da última hora, um latino-americano. As igrejas que não correrem para essa metodologia, essas igrejas elas estarão fora do último mover de Deus sobre a face da terra. De tal forma que começou a ser deificado essa metodologia. Deixaram a missão de lado e começaram a deificar um método. Deixaram a missão de lado e começaram a valorizar mais um plano. Como é que estamos nós? Você tem planos. Os teus planos, eles tornaram-se maiores do que a missão? Você tornou-se uma pessoa que se dedica mais aos planos e métodos e métricas e controle do que a própria missão? Ou você é uma pessoa que está aberta a um redirecionamento de Deus nos planos da tua vida? Tem pessoas que tornaram escravos de seus próprios planos. Tem pessoas que tornaram escravos das suas próprias métricas. Elas não conseguem perder o controle de nada. Tudo tem que estar debaixo do controle, milimetricamente, seguindo cada passo do que se planificou. A pergunta de Deus a mim e a você essa noite é: você está se dedicando mais aos planos e métodos do que à própria missão? Os planos e os métodos tornaram-se maiores do que a missão? Como estão os planos de sua vida? O sacerdote e o levita, na parábola do bom samaritano, os planos deles era maior do que a própria missão. A missão do sacerdote levita incluía ele parar para acudir aquele judeu caído no chão. Mas os seus planos e seus métodos tornaram-se maiores do que a própria missão. Como que você está? Como que nós estamos? Será que os nossos planos e os nossos métodos tornaram-se maior do que a nossa própria missão? Será que a missão virou coisa secundária na nossa vida e o método e os nossos planos, as nossas métricas, o nosso monitoramento, isso tornou-se muito maior na nossa vida? Nós precisamos nos examinar.
Nós precisamos colocar os nossos planos e métodos claramente diante dos nossos olhos e checar se nós já não nos tornamos servos dos nossos planos e métodos. E checar se os planos e métodos não tornaram-se maiores do que a visão. O sacerdote e o levita deixaram que os seus planos e os seus métodos tornassem maior do que a missão. Passaram de largo e deixou continuadamente o judeu ali, ferido no meio do caminho. Paulo era um homem que gostava de estratégias. Paulo era um homem que gostava de planejar. Paulo era um homem que gostava de indicadores, de métricas, de acompanhar. Isso não é ruim? Isso é bom. Planejar é bom. O problema que nós encontramos é quando nós começamos a nos tornar servos disso. Paulo, ele sabia que estava correndo o risco de apedrejamento na cidade de Icônio. E o que Paulo faz? Paulo foge para Listra e para Derbe. Aí você diz, Paulo correu porque estava com medo de morrer. Não, Paulo não correu porque estava com medo de morrer. Sabe por que Paulo fugiu de Icônio? Porque Paulo era um homem estrategista, era um homem de planos, era um homem que gostava de monitorar, era um homem que gostava de métricas, era um homem que gostava de metas, mas era um homem que era aberto a um redirecionamento divino. Você está aberto a Deus redirecionar os seus planos? Não, pastor. Paulo fugiu porque estava com medo. Paulo não fugiu porque estava com medo. Porque se você ler a história de Paulo, você vai ver que ora ele foge e ora ele não foge. Ora ele está em risco de vida e ele permanece a tal ponto que ele foi dado como morto. Então o fato de Paulo sair de Icônio não era uma fuga por medo, mas Paulo sair de Icônio era uma fuga porque ele estava aberto a um novo redirecionamento divino. Significa dizer que Paulo tinha estabelecido um plano para Icônio, mas Paulo ele estava aberto a Deus modificar os seus planos. Você está aberto a Deus mudar os seus planos? Você está aberto a deixar Deus modificar e alterar os seus planos? Paulo teve horas que ele foi repreendido. Não vai. Ele disse, eu irei. Eu sei que me espera açoites e prisões, mas eu irei. Porque Paulo estava pronto a submeter a sua vida aos planos de Deus. Paulo gostava de planejar. Paulo gostava de seguir os passos dos seus planos. Paulo gostava de cumprir tarefas. Paulo gostava de cumprir ações que levassem a atingir o seu alvo. Mas Paulo estava aberto à intervenção divina e a um redirecionamento de Deus. Você está aberto a Deus redirecionar os planos da sua vida? Você está aberto a Deus bagunçar tudo que está sob o seu controle e dizer, não é por aí, eu tenho outra coisa. Quando nós perdemos o controle da situação e somos frustrados na realização de nossos planos, nós guerreamos como quem quer senhorear-se da situação, ou nós agimos como um coração de servo, aberto a um novo direcionamento do Senhor Jesus. Como que você reage? Quando os planos se frustram, quando as coisas não saem como você tinha planejado, quando as realizações não acontecem como você estava esperando, como que você reage? Você sobressalta e diz, não, eu vou dar conta dessa situação. E você começa a guerrear, entrar em um conflito para estar tudo debaixo do seu controle. Ou você para e diz, será que Deus está querendo redirecionar o meu coração? Será que Deus está querendo reescrever o traçado dos planos que eu tinha na minha vida? Você submete o seu coração e a sua vida ao senhorio de Cristo? Ou você entra num estado de desespero porque as coisas saíram do seu controle? Porque as coisas não estão conforme você colocou no papel?
porque as coisas não estão conforme você idealizou. O que acontece com você? O que acontece conosco? Guerreamos para tentar nos assenhorear da situação? Ou nós agimos com um coração de servo? Quando nós rejeitamos o redirecionamento de Deus, no afã de ter todas as coisas sob o nosso controle, termos o controle da situação, manifesta-se, amados, que nós tornamos mais servos dos nossos planos e dos nossos métodos do que servos de Deus. Quem está entendendo diz amém. Quando você é frustrado nas realizações, quando seus planos saem do controle, quando você perde o controle das métricas, o método não está conseguindo atingir o que você tinha alcançado, o que você tinha traçado para alcançar. Se você entra num estado de desespero e tenta por fim da força tomar controle de toda a situação e retomar os seus planos, e você não está aberto a um redirecionamento divino, isso significa dizer que você tornou-se escravo dos seus planos e dos seus métodos. Que você deixou de ser servo de Deus para ser servo dos seus planos e dos seus métodos. Você está aberto a um redirecionamento divino? Você está aberto a Deus redirecionar a sua vida, se Ele assim o quiser? Você está aberto a Deus descartar alguns planos que você elaborou para a sua vida, se Ele estiver querendo dar um novo redirecionamento? O apóstolo Paulo estava aberto. Mas nem todo mundo está aberto. Naamã chegou diante do profeta, idealizado o que ia acontecer, cheio de métodos e de planos do que ia acontecer. Eu vou chegar diante do profeta de Deus, o profeta de Deus vai mandar eu me ajoelhar, o profeta de Deus vai dar umas voltinhas em cima de mim, para cima, para baixo, vai dar uma circular em cima de mim, vai chamar alguma coisa do céu, e vai acontecer alguma coisa, e quando eu levantar eu vou estar sarado da minha lepra. Ele pensou o quê? Que quando ele chegasse diante do profeta de Deus, existia todo um ritual, todo um método para acontecer, para ele ser sarado. E ele não estava aberto a um redirecionamento divino. O profeta diz, vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. O profeta não quis nem vê-lo, só disse, vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Primeiro ele diz, como que pode o seu comandante do exército, esse profeta sequer deu-me a honra de receber-me? Ele está pensando que está falando com quem? E ainda como se não bastasse, eu tenho rios muito mais puros, limpos no meu país, e ele quer que eu venha mergulhar nesse Jordão 7 vezes? Não, não irei fazer isso. O que significa dizer? O que ele tinha idealizado, o que ele tinha planejado, o que ele conseguiu mentalizar na mente, estava diferente do que Deus queria fazer. Até que no meio do caminho ele andava com alguém que estava aberto ao redirecionamento divino. É bom andar com pessoas que são abertas ao redirecionamento divino. É bom andar com pessoas que estão abertas a ouvir a voz de Deus e abdicar dos seus próprios planos para ouvir qual é a metodologia, o plano que Deus quer usar. Ele disse, meu Senhor, que custa? Vai lá, entra no rio, dá 7 mergulhos. Se ele tivesse pedido uma coisa muito mais difícil, tu não faria? É verdade. E ele foi e mergulhou. E no 7º mergulho, quando ele emergiu da água, ele emergiu completamente sarado. Porque ele abriu-se a um redirecionamento de Deus. Ele abriu-se a uma nova ordem que Deus queria dar. A um novo caminho que Deus queria dar. Você está preso aos trilhos ou você está pronto a Deus lhe tirar de um trilho e colocar no outro? Como está a sua vida? Você tornou-se servo? Você tornou-se servo dos seus próprios planos e métodos? Ou você é servo de Deus?
A gente aprendeu na mensagem ganhando uma guerra e perdendo um reino, que Saul não soube lidar com a diferença do seu relógio com o relógio de Deus. O relógio de Deus marca as horas diferente do nosso relógio. O relógio de Deus marca as horas diferente do nosso relógio. O tempo de Deus é diferente do seu tempo. Esteja aberto a Deus reconduzir os teus passos. Esteja aberto a Deus alterar os seus planos. Esteja aberto a Deus refazer os teus planos. Eu tenho mais segurança nos meus controles do que no controle de Deus. Em que você tem mais segurança? Nos seus controles ou no controle de Deus? Davi, um homem segundo o coração de Deus, em um determinado momento ele chegou e disse o seguinte: Joabe, quero um censo, quero saber quantos homens de guerra eu tenho. Meu senhor, por que tu queres tal coisa? Eu quero. Tu sabes que tu não precisas disso, mas eu quero. Mas a nossa força é o Senhor. Davi disse: quero saber qual a força do meu braço. Eu quero saber qual a minha força bélica. Eu quero saber o que eu posso, quero saber o que está no meu controle. O que está no meu poder. Davi esqueceu que todas as vezes que Deus lhe deu a vitória, foi a força do braço de Deus. Tem hora que a gente quer confiar mais nos nossos controles do que no controle de Deus. E Davi mandou fazer o censo. Contou 800 homens de guerra em Israel. E contou 500.000 homens de guerra em Judá. E Deus levantou um profeta e disse: chega lá. Pergunta que loucura que Davi está fazendo. Davi, que loucura tu está fazendo? Não sabe tu que é o braço de Deus que te dá a vitória? Por que tu quer contar? Por que tu quer medir a tua força? Ó, por causa disso, deixa eu te dizer uma coisa. Vem punição de Deus contra ti. Deus é tão gracioso contigo que ainda te dá a oportunidade de escolher entre 3 opções qual a desgraça que vai cair sobre essa terra. Sabe por quê, amados? Porque nesse momento, Davi confiou mais nos seus controles do que no controle de Deus. Você confia mais nos teus controles do que no controle de Deus? Você entra em estado de desespero, de pânico, quando as coisas não saem conforme você planejou? Ou você entende que acima dos teus planos e dos teus métodos, existe um Deus maior do que todas as coisas, que está no controle de tudo? Onde está a sua segurança? Onde está a sua segurança? Gideão saiu com mais de 30.000 homens. E Deus disse: Gideão, assim tu vai confiando nos teus controles. E tu confiando nos teus controles, tu vai de salto alto. E tu indo de salto alto, tu vai cair. Faça o seguinte: despede. Despediu. Gideão, ainda tem muita gente, tu ainda está confiando nos teus controles. Senhor, e agora? Aí Deus deu até o método como ele ia fazer a seleção. Porque tem hora que Deus dá o método. Sobrou 300 homens. Senhor, agora eu não tenho mais nem salto alto, nem rasteirinho. Eu estou pisando é no chão. Pois é desse jeito, Deus, é para que você saiba que você não precisa confiar nos teus controles. A tua confiança tem que estar em mim. Glória a Deus.
Nós estávamos na Bolívia e nós tivemos a oportunidade de uma das noites conversar com Ulisses. O pastor Ulisses, ele era um funcionário público, muito bem estabelecido, com um bom salário, com a sua vida profissional construída, com boas perspectivas. E Deus apareceu para redirecionar os seus planos. E Deus disse: Ulisses, te quero na Bolívia. Ulisses, e eu quero que você vá fazer medicina. E eu quero que você pregue na Bolívia. E eu quero usar a medicina para o meu serviço. Ulisses estava bem empregado no Brasil. Ulisses já era formado, já tinha sua graduação, já tinha sua profissão estabelecida, já tinha um currículo. Ulisses era ministro na igreja em que ele servia. Ulisses estava bem estabelecido, os planos estavam saindo, tudo muito bem. Até que Deus chegou e disse: eu quero redirecionar, Ulisses, os teus passos. Ulisses teve que deixar para trás o seu país, a sua cultura. Ulisses teve que deixar para trás o seu currículo, a sua profissão, o seu bom emprego, o seu ministério no Brasil. E foi para a Bolívia para começar do zero, como um adolescente que está entrando na faculdade e vai começar a se formar para uma profissão. E Ulisses está lá, cumprindo o plano de Deus. Sabe o que é isso? Está aberto ao redirecionamento divino. Você já imaginou? A gente está na condição que nós estamos aqui, a gente largar nosso emprego, largar nossa profissão, largar todo o know-how que alcançamos na nossa profissão, know-how que não se adquire simplesmente nos bancos da universidade, mas na prática, no exercício profissional. Você larga tudo isso, porque Deus está dando um novo redirecionamento à sua vida. Ulisses foi fiel ao seu Deus e abriu mão dos seus planos, dos seus métodos. Porque Ulisses não era escravo dos seus planos e métodos. Ulisses se entendia e compreendia como servo de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos abertos a um redirecionamento de Deus em nossas vidas? Ou nós entramos em desespero quando as coisas vão saindo dos nossos controles? Tenho insegurança, não confio suficientemente em Deus. Eu preciso sentar no banco do motorista. Eu preciso colocar as mãos na direção. Eu preciso acelerar e frear. Eu preciso controlar o câmbio. Sentar no banco do passageiro me causa pavor. Lamentavelmente, essa é a realidade de muitos de nós. Lamentavelmente, essa é a realidade de muitos de nós. Nós não estamos abertos a um redirecionamento divino. Nós queremos sentar no banco do motorista, nós queremos conduzir o veículo da nossa vida, nós queremos controlar a velocidade, nós queremos controlar o freio, nós queremos controlar o câmbio, porque nós somos pessoas inseguras. Essa é a verdade.
Nós somos pessoas inseguras. Quanto mais controle nós queremos ter da situação, isso mostra o quanto inseguros nós somos. Sara chegou e disse: Abraão, Deus disse que ia nos dar um filho, e já que eu não posso ter filho, está aqui a Agar, ela terá filhos por mim. Sara tomou o controle da situação. Sara saiu do banco do passageiro, Sara foi para o banco do motorista. Onde você está? Você está no banco do motorista ou no banco do passageiro? Onde nós estamos? Nós estamos no banco de motorista da nossa vida ou nós estamos no banco do passageiro? Deixa eu te dizer uma coisa. Sara não se deu bem. Porque Sara não estava aberta ao plano de Deus. Ela se apressou nos seus próprios planos. Ela quis conduzir, ela quis que as coisas estivessem sob seu controle. Deixa eu te dizer uma coisa. Só existe uma pessoa habilitada a dirigir a sua vida. Somente uma. E essa pessoa é Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Se você se atrever a dirigir a sua vida, você vai transgredir as regras de trânsito, você vai abalroar, você vai se envolver em acidentes, porque você não é habilitado para dirigir a sua vida. O banco de motorista da sua vida pertence a Jesus. Só Ele é habilitado a isso. Eu estava em Belo Horizonte e nosso tempo era curto lá, mas ainda assim eu fiz questão de fazer uma visita no interior de Minas. E quando nós voltamos, o horário estava muito estreito para o nosso voo de retorno. E nós voltamos apressadamente. E quando nós chegamos na cidade, o que eu conhecia eram as vias principais. Então, cheguei na hora do trânsito intenso. Final de tarde, começo de noite. Cheguei no trânsito intenso. O voo próximo. Tinha que chegar na casa onde nós estávamos hospedados, pegar a bagagem para ir para o aeroporto. Se a bagagem pelo menos estivesse no carro, nem isso estava. E quando eu cheguei dentro da cidade, eu estava no banco do motorista. E eu ia pelas vias principais, mas dentro do carro tinha alguém que conhecia BH. E ele começou a dizer: entra aqui, por aqui, vai por aqui. E a gente deixou de ir pelas vias principais e começamos a ir por outras vias. E se não fosse isso, eu tinha perdido o voo naquela noite. Porque ele conhecia. E eu não fui teimoso. Eu estive aberto para receber instrução de quem sabe mais do que eu. A direção da minha e da sua vida, esse banco tem que ser ocupado por Jesus. Ele sabe todas as vias e todos os acessos. Ele vai conduzir porque Ele sabe todas as coisas. Esteja aberto ao Senhor sair das vias principais, porque Ele sabe. Eu e você não, mas Ele sabe. Ele sabe. Deixe Deus reorientar a sua vida tantas quantas vezes Ele desejar. Deixe-o reconduzir, deixe-o redirecionar quando Ele assim o quiser fazer. Deixe Ele frear, deixe Ele acelerar, deixe Ele andar na velocidade que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia. Quando nós aceitamos o redirecionamento divino, pelo discernimento dado pelo Espírito Santo, manifesta-se em nós um ato de adoração à soberania divina. Quando ao Rei dos Reis
eu abdico das minhas horas de planejamento, dos meus planos e dos meus métodos. E digo, Senhor, eu abdico, porque eu entendo que Tu estás me dando um novo redirecionamento. E eu aceito o novo redirecionamento que tem para mim. Nos planos de Paulo, ainda era hora de Icônio. Diga assim, nos planos de Paulo, ainda era hora de Icônio. Mas nos planos de Deus, chegou a hora de Listra. Talvez nos teus planos ainda seja a hora de Icônio, mas no plano de Deus já chegou a hora de Listra. Nos planos de Paulo ainda era tempo de continuar na cidade de Icônio, mas nos planos de Deus encerrou o tempo na cidade de Icônio, era o tempo de Listra. Listra precisava ouvir o evangelho, e ali pregavam o evangelho, verso 7. Listra precisava ouvir o evangelho, e era aquela hora que precisava ser ouvido o evangelho. Você está pronto a Deus dar um redirecionamento na sua vida? Você está vendo que ainda é tempo de Icônio, e Deus diz, não, agora é tempo de Listra. Você está percebendo que no seu relógio, no seu planejamento, no seu método ainda é tempo de Icônio. Mas Deus diz, não, agora é tempo de Listra. Listra precisava ouvir o evangelho. E Listra, amados, também havia um coxo. E o coxo de Listra precisava andar. Diga assim, o coxo de Listra precisava andar. Chegou o dia do coxo andar. E o instrumento que Deus escolheu foi o apóstolo Paulo. E Paulo tinha que sair de Icônio, tinha que estar em Listra para pregar o evangelho. E chegou o dia do coxo andar. Estava fora dos planos do apóstolo Paulo, mas estava dentro dos planos de Deus. Você está pronto, amados, a deixar Deus mudar os teus planos? Você está pronto a deixar Deus redirecionar os teus planos? Olha que quando Deus redireciona os nossos planos, parece às vezes, a mudança é tão radical que parece que some o chão. Parece que o chão some. Mas você pode confiar. Porque você está seguro na rocha inabalável. Os teus planos, eles podem ruir, mas o plano de Deus está firme. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Glória a Deus. O coxo de Listra precisava andar, chegou a hora de ele andar. E o plano de Deus é maior do que os nossos. E Deus muda o plano do apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo cumpra o plano de Deus. E Deus mudará o teu plano, para que o plano dele seja cumprido. Não sei se você olha para a sua vida e acha que nunca conseguiu avançar, nunca conseguiu seguir. Talvez até como aquele coxo lá em Listra, que era coxo desde nascimento. Ele não seguia adiante, ele não avançava, ele não progredia. Mas chegou a hora do coxo lá de Listra. E você que acha que não pode seguir, não consegue avançar, não seguiu, nem avançou, nem progrediu. Deus diz essa noite, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de você avançar. Chegou a hora de você seguir. Chegou a hora de você progredir. Chegou a hora. Ou você até já conseguiu dar alguns passos exitosos na família, passos cheios de êxito nos estudos, sucesso nos negócios, na caminhada espiritual, no ministério.
mas já há algum tempo você se sente paralisado, você se sente parado, você se sente numa inércia, você sente que as coisas não avançam, você se sente como um coxo, sem andar, sem avançar, sem seguir. Talvez você até nem tinha planos de estar aqui essa noite, mas os planos de Deus eram outros. E Deus te redirecionou aqui. Talvez os teus planos eram estar em qualquer outro lugar nessa noite, mas o plano de Deus foi te redirecionar aqui. E eu louvo a Deus porque você esteve aberto a Deus te redirecionar aqui essa noite. Porque Deus quer fazer você avançar. Deus quer fazer você seguir. Deus quer fazer você progredir. Talvez você teve tantos planos para a sua família, para os seus estudos, para os seus negócios, para a sua caminhada espiritual e ministerial. E parece que as coisas foram saindo do controle e você foi ficando parado. Como um coxo que não pode andar e não pode avançar. Mas essa noite Deus quer dar um redirecionamento. Essa noite Deus quer fazer coisa nova na tua família. Essa noite Deus quer fazer coisa nova nos teus estudos, na tua profissão, nos teus negócios. Essa noite Deus quer fazer coisa nova no teu crescimento espiritual. Essa noite Deus quer fazer coisas novas no teu ministério. Essa noite Deus quer que você levante-se, que você avance, que você siga. Porque o mesmo Deus que estava ali naquele momento, Ele está aqui essa noite. Não foi em vão que Ele nos reuniu essa noite neste lugar. Ele tem negócio contigo, Ele quer redirecionar a tua vida. Ele quer que você avance, Ele quer que você progrida, Ele quer que você siga. Ele quer que você coloque sobre os seus pés. Ele quer que você saia dessa inércia. Ele quer que você deixe de estar parado e que você continue avançando, que você avance para a glória de Deus. Você nem desejou, nem planejou estar aqui. Alguns impedimentos até apareceram, mas Deus, que tem o controle de todas as coisas, nos colocou um diante do outro, porque Ele deseja que você avance. Ele deseja que você ande. Atos 14, 9 e 10. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Por quê, amados? Porque o apóstolo Paulo, ele era servo de Deus e não dos seus planos pessoais. O apóstolo Paulo era servo de Deus e não dos seus planejamentos. Você é servo de Deus? Mais do que seus planos? Pastor, eu tenho uma dificuldade, eu quero ter tudo sob meu controle. Tudo bem. Quanto maior for sua devoção ao controle da situação, eu vou te dizer uma coisa essa noite, mais Deus vai intervir. Mais Deus vai intervir. E mais os teus planos, eles serão redirecionados. Porque Deus vai precisar trabalhar em ti, confiança em Deus, e não nos teus planos, métodos e controles. Quanto mais você se agarrar ao que você planificou, aos seus planos, aos seus métodos, ao teu monitoramento, mais Deus intervirá. Porque é interesse de Deus que a sua confiança esteja depositada nele. Por quê, pastor? Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. E Deus quer o melhor para você. E Deus quer nos ensinar que as situações estão sob o controle dele e não nosso. Diga assim: as situações estão no controle de Deus e não meu. Graças a Deus que não está no nosso controle. Graças a Deus que está no controle do Senhor. Aleluia, Jesus. Você está pronto
para avançar? Você está pronto para avançar? Tem famílias que estão precisando do novo de Deus. Estão como coxas estacionadas. Tem negócios que não estão mais progredindo. Tem vida espiritual que estagnou. Tem ministério que tem gente que cruzou o braço e diz: chega para mim. Deus diz essa noite: levanta e anda. Levanta e anda. Avança, siga, prossiga, progrida para a glória de Deus. Amados, Deus ele nos tira de planos e controles, como ele fez com o apóstolo Paulo em Icônio. Ele nos guia para situações totalmente fora de nosso controle, como ele fez com o apóstolo Paulo diante do coxo. Icônio era o controle do apóstolo Paulo, está de acordo com os planos do apóstolo Paulo. Aí Deus tira de Icônio, dos controles de Paulo, e Deus coloca diante de uma situação totalmente sem controle. Quem tem controle sobre a vida de um coxo? Quem pode fazer um coxo andar? Por que Deus faz isso, amados? Deus faz isso para nos ensinar que o controle de todas as coisas está em suas mãos. Paulo, Icônio, está tudo sob o teu controle, está tudo no script, Paulo. Mas vem cá, eu preciso de ti em Listra, porque em Listra tem um coxo para andar. E aí Deus coloca ele de uma situação que ele não tem controle algum. Aí diz: Paulo, eu tenho controle de todas as coisas. Está vendo esse homem que tu não tem controle de fazer ele andar? Diante de ti agora, ele vai andar. Porque o controle de todas as coisas está em minhas mãos. Paulo, não te esquece que eu tenho controle de todas as coisas. Tu pode confiar na minha soberania. Apresenta-te somente como um servo fiel, aberto a que eu esteja redirecionando os planos sempre que eu o desejar. E Deus faz isso para que nós não esqueçamos de que nós não somos senhores de nós mesmos. Nós não somos senhores de nós mesmos. Nós somos servos dele. E ele vai mudar os meus e seus planos tantas quantas vezes ele o desejar. E cada vez que ele assim o desejar, será o melhor para a nossa vida. Quantas vezes, amados, Deus chegou para mim e redirecionou os meus passos? Quantas vezes eu tentei teimar quando ele quis redirecionar os meus passos? Mas eu quero dizer que todas as vezes que ele redirecionou, foi o melhor que aconteceu na minha vida. Não tema quando Deus chegar diante de você e dizer: meu filho, quero redirecionar, quero dar nova caminhada, quero dar novo caminho. Não tema, não tema, deixa diante dele, porque ele tem o controle de todas as coisas. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Prepare, planeje. Não faça as coisas sem planejar. Prepare, planeje. Mas saiba que todos os planos poderão ou não ser trabalhados por Deus. Que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. E o verso 3 do mesmo capítulo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quem quer consagrar ao Senhor os seus planos? Fica de pé. Quando nós consagramos tudo o que nós fazemos, amados, os nossos planos, os nossos métodos, o que é que nós fazemos? Nós vamos diante de Deus e nós apresentamos diante dele os nossos planos, os nossos métodos. E quando eu consagro ao Senhor, o que é que eu estou dizendo? Senhor, está aqui consagrado diante de ti. Se está consagrado ao Senhor, o Senhor tem total liberdade de mudar o que estamos fazendo. E se nós consagramos tudo o que fazemos ao Senhor, os nossos planos serão bem-sucedidos. Amém? Você está pronto para consagrar tudo o que você tem ao Senhor?
Espera aí, deixa eu dizer para ver se você está pronto para isso mesmo. Ele pode pegar o plano da sua vida e fazer isso aqui, ó. E jogar fora. Ele pode fazer isso. Ou ele pode simplesmente chegar, não, vamos ajustar só isso aqui. Ele pode fazer uma alteração. Mas ele pode pegar e amassar e jogar fora. E dizer, não, se você consagrou tudo o que faz a mim, o que eu quero é que você faça isso aqui. E se você fizer, teus planos serão bem-sucedidos. Você está pronto, com o coração aberto, ao redirecionamento de Deus? Você está pronto para isso? Pois eu quero que você curva a sua cabeça agora. E eu quero que você consagre ao Senhor os teus planos, os teus métodos, as tuas decisões, o que você tem planejado. Consagra a Ele, consagra a Ele, consagra ao Senhor tudo o que faz e os teus planos serão bem-sucedidos. Aleluia. Oh, só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Confia nele, confia os teus planos a ele. É meu somente trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, cante. Todo trabalho. O teu trabalho é descansar e esperar. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, Jesus. Querido Deus, aqui estamos nós, ó Pai, diante da Tua presença. Depois que eu tenho ministrado ao nosso coração nessa noite, ó Pai, nós queremos, Senhor Deus, essa noite, ó Pai, pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos por tantas vezes que nós temos sido mais servos dos nossos planos e nossos métodos, Senhor, do que mesmo servos de Ti, ó Pai. Perdoa o nosso pecado, Senhor, de muitas vezes confiarmos mais nos nossos controles, nos nossos métodos, ó Pai, do que estarmos submetidos ao novo redirecionamento de Deus, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Queremos nessa noite, Senhor Deus, consagrar os nossos planos a Ti. Queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, e queremos dizer que Tu tens plena e total liberdade, Senhor. Tu tens plena e total liberdade, Senhor, de refazer, de jogar fora, de fazer novo, de fazer alterações, ó Pai.
Faz, Senhor Deus, o que te apraz, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida. Queremos inclinar o nosso coração, queremos curvar diante de Ti, ó Pai, para que Tu reconduza o que é necessário ser reconduzido na nossa vida, Senhor. Faz assim para a glória do Teu nome. Ajuda-nos nas decisões que temos que tomar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, que o façamos para a glória do Teu nome. Toma o controle de nossas vidas, toma a direção de nossas vidas. Assenta-se no banco de motorista de nossas vidas, porque nós somos inaptos, inabilitados para isso. Mas Tu, Senhor, és poderoso, ó Pai. E Tu, Senhor Deus, é o único apto a dirigir as nossas vidas, ó Pai. Queremos Te pedir também, meu Deus, por aqueles de nós, Senhor Deus, que estão parados como coxos, ó Pai, que não podem andar, que não podem avançar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que Tu faça levantar essa noite, que Tu faça andar essa noite, que Tu restaure famílias, que Tu restaure ministérios, Senhor Deus, que Tu faça prosperar os negócios, a profissão, que Tu faça ter êxito nos estudos, ó Pai, que Tu abençoe o crescimento espiritual. Faz assim, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, e que avance, que siga, que ande, Senhor Deus, segundo os Teus planos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, para alcançarmos a missão, a visão celestial que Tu nos tem dado. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós consagramos ao Senhor tudo o que fazemos e sabemos que os nossos planos assim serão bem-sucedidos. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Eu gostaria de saber, amados, se há alguém entre nós essa noite que deseja deixar Deus redirecionar o plano de sua vida. Você chegou aqui e Deus quer te conduzir por um novo caminho. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer tomar o controle da sua vida. Deus quer ser o Senhor e Salvador da sua vida. Deus quer perdoar os teus pecados. E Ele quer fazer coisa nova na tua vida. Há alguém entre nós essa noite que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero que você dê um sinal com a sua mão, onde você estiver, que nós queremos orar juntamente com você essa noite, para que você comece por um novo caminho, uma nova caminhada com Cristo. Porque Deus tem perdão para você essa noite. Aleluia. Flávio, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar pelo Vabson. Há mais alguém essa noite que deseja que Deus dê um novo redirecionamento à sua vida? Deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nós queremos orar por você também. Vamos orar pelo Vabson. Há mais alguém essa noite? Deus tem algo novo na sua vida. Aleluia. Há alguém está afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com Deus? Esteja aberto ao novo redirecionamento divino. Esteja aberto ao plano de Deus para a sua vida. Há mais alguém essa noite? Nós queremos orar por você. Vamos orar pelo Vlavson, nosso irmão em Cristo. Salve de palmas para Jesus, amados, pela vida do Vlavson, que tem aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, Jesus. Vamos convidar o Enos para fazer essa oração. Está orando pelo Vlavson, que está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, Jesus. Oremos, queridos. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, essa noite
te apresentar o Vladson, Senhor, Oh, aleluia, que Jesus. movido pela tua palavra, Senhor, abriu seu coração e recebeu o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, Pai. Nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor perdoe suas falhas, seus pecados. Escreva hoje o nome do Vladson no livro da vida, Pai, tornando ele herdeiro, Senhor Jesus, dos céus, da eternidade, Senhor Deus. Redireciona seus planos e sua vida como o Senhor falou nessa noite, para que o Senhor possa ser, a partir de hoje, o direcionamento da sua vida, Pai, para o centro da tua vontade. Abençoa ele, ajuda, firma seus passos, é o que nós te pedimos nesta noite, em o nome de Jesus. E aqueles que creem assim dizem amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, podem permanecer em pé rápido. Próxima semana, no domingo, nós estaremos viajando. Os irmãos estão lembrados da nossa caravana a Israel. Então nós estamos saindo no próximo domingo. Tá? Então nós vamos estar alguns dias ausentes, eu e o pastor Evandro, e alguns irmãos da igreja, porque nós estaremos ali em Israel. Estou indo como guia espiritual, nós estaremos aproximadamente 2 semanas fora, mas o mais importante de tudo é que Jesus, que vai estar lá, ele está aqui também. Amém? Então, os irmãos não deixem de se congregar, tá certo? Estejam aqui se congregando, orando por nós na nossa viagem, tá? Estejam aqui, o Senhor vai continuar abençoando maravilhosamente, como Ele sempre tem abençoado a nossa igreja para a glória do seu santo nome, tá? Então, as atividades seguem normalmente, o Everton vai estar aqui, pastor Roberto, tá certo? O presbítero Paulo Roberto, o Jaime Dantas, os irmãos vão estar todos aqui e certamente serão dias abençoados. Dia 6 pela manhã, primeiro domingo, a Companhia de Teatro Jeová Nissi vai estar aqui, apresentando a peça A Tortura, que é sobre a igreja perseguida. Então os irmãos também estão convidados a estarem participando dia 6 de outubro, primeiro domingo pela manhã. Então, essa viagem a gente já está programando desde o ano passado, convidamos os irmãos, alguns irmãos, pastor, a gente quer ir a Israel, tem caravana, mas a gente queria ir na caravana da nossa igreja e tal. E aí bom, então vamos ver. Quando a gente foi ver, e aí já montou um grupo, são 45 pessoas que estão indo, a maioria da nossa congregação, aqui da nossa igreja, da cidade. Foram cedidas 2 cortesias para o casal guia espiritual, no caso eu e Daniele. E aí nós achamos por bem que o pastor Evandro fosse conosco também. E uma das cortesias que foram cedidas para a gente cedeu para o pastor Evandro. E eu paguei o da Dani, e ele pagou da irmã Ieda. E nós vamos ali celebrar ao Senhor, participar daqueles pontos onde aconteceu os acontecimentos bíblicos, trazer reflexão bíblica. E vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Pastor, eu queria tanto ir, pastor. Vocês programam o próximo ano agora, tá bom? Eu não vou estar no próximo ano, mas o Everton vai, pastor Roberto, o Iltemar, já está aberto, tá certo? As inscrições, já tem mais da metade já para o próximo ano. Então, se você tem interesse, pode procurar até o Everton e conversar com o Everton, tá bom? Amém? Então, os irmãos vão sentir um pouco a nossa falta, é dada por isso, tá? Eu vou ficar lá com saudade de vocês. Passei uma semana em Cutiabamba, eu fiquei com saudade de vocês, né? Então, 2 semanas. Deus coloca ovelha sobre a vida de pastor, o pastor, ele está fora, ele sente falta como se fosse um pai sentindo falta dos filhos, né? Então vamos orar ao Senhor. Domingo pela manhã, se Deus quiser, estarei ainda aqui, que eu vou só à noite. Terça-feira estaremos aqui também. Quero chamar aqui o irmão Alternantes, irmão Daniel Pinheiro. Irmão Alternantes, irmão Daniel Pinheiro. Fernandes. E enquanto ele chega, vamos apresentar ao Senhor em oração. Pedido do irmão Assis Cabral, pede oração por uma causa que deverá ser resolvida na terça-feira. O Senhor possa tomar a frente. Irmã Patrícia pede oração por seu primo, Raimundo Elmano, que está com úlceras no estômago. Vamos estar orando por ele. Nosso Deus que faz andar, Deus que cura. E orar também pelo
Francisco Rocha, padrasto da irmã Sueli, que ele está com um diagnóstico de câncer no estômago. Vamos apresentar diante de Deus. Deus é poderoso para reverter esse quadro. A gente conhece aqui quantas histórias, quantos testemunhos de Deus sarando e fazendo coisas maravilhosas. Então vamos apresentar diante de Deus. Amém? Lembramos, amados, que os irmãos que ainda têm interesse em ir a Canidé, passam na recepção, que ainda tem algumas vagas. Vamos orar ao Senhor. A irmã Iris, a irmã Nair, o Walter Hernandes, o Daniel, eles estão aniversariando, amados. Os irmãos querem parabenizar, digam comigo, parabéns. Amém. Setembro abençoado, né? Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Quero convidar aqui o evangelista João Batista para estar fazendo essa oração final e apresentando os aniversariantes e os nossos irmãos que estão precisando de saúde. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial. Graças te damos, Senhor, por esta palavra firme, por esta palavra amorosa, por esta palavra cuidadosa, Senhor, que Tu tens trazido aos nossos corações. Ó Deus querido e santo, que aceitemos o Teu redirecionamento em tudo, Senhor, na nossa vida. Te apresentamos os Teus servos e as Tuas servas, que aqui vieram buscar esta bênção por ocasião, ó Deus, deste aniversário. Sê com eles na sua vida. Dá, Deus, ânimo a cada um, ó Deus amado. E assim, Senhor, nos despede em paz, nos concede um retorno abençoado aos nossos lares, uma noite de sono reparador, uma semana abençoada na Tua presença. Sê com Teus filhos que vão viajar ali a Israel. Ó Deus, abençoa poderosamente os que vão ficar, ó Pai. E assim, Senhor, cuida da Tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no nome santo, glorioso de Jesus. Amém e graças a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles que estão abertos à mudança de plano do Senhor, dizem...